O vídeo começa com Nate chavecando essa morena. O rapaz aborda a moça perguntando como ela está e qual o nome dela, mas a moça ignora o rapaz completamente e continua andando. O YouTube não insiste e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é assim que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro do rapaz, não poupa esforços e volta para conversar com ele. Ela já bate na janela do rapaz e ele pergunta o que ela precisa. A garota pergunta o que o rapaz queria com ela e ele fala que queria pedir uma informação e talvez conhecê-la um pouco melhor, mas que ela não deu nenhuma atenção para ele. A mulher pede desculpas e fala que se assustou um pouco com ele chegando assim de repente. Nate pergunta se foi por isso mesmo, e ela confirma que sim. Ele diz que se decepcionou um pouco, a mulher fala para ele esquecer isso, e o que importa é que ela está ali agora e pergunta o que ele queria com ela. Ele diz que só estava procurando um local bacana para descansar e talvez comer alguma coisa. A garota diz que ele achou a pessoa perfeita para ajudar e diz que ela conhece a cidade toda. O rapaz fala que é muito bom saber, mas pergunta se isso não irá atrapalhar os planos dela. Ela diz para ele que não vai atrapalhar em nada e fala que não tem nada planejado para hoje. Nate fala que ficou com medo dela ter algum plano, pois ela parecia estar com muita pressa. A mulher fala que realmente não tem nada marcado e pode ajudar o rapaz sem problemas. Ele fala que isso é ótimo e pergunta à moça quanto tempo ela mora nessa cidade. E ela diz que mora ali desde que nasceu e sempre sai bastante. O YouTube entende e fala que é a primeira vez que ele vem a essa cidade. E diz que ouviu muitas pessoas falarem muito bem dela. A moça fala que realmente é ótima e pergunta se ela já pode entrar. E Nate fala que sim. E a garota encaminha para o outro lado e entra no carro do Nate. A mulher entra rapidinho, achando que irá se dar bem com o Nate. Após a garota entrar, ela diz que o carro do rapaz é muito confortável e está bem fresquinho. O YouTube diz que é bom, que ela gostou. A moça pergunta com que ele trabalha e o rapaz diz que não gosta muito de ficar falando. A mulher fala que não tem problema, que é bom para eles se conhecerem melhor. Nate então diz que ele é um grande empresário e a garota fica surpresa e fala que para ter um carro desse ele deve receber muito bem. E o rapaz fala que dá para pagar todas as contas. Eles conversam por mais alguns minutos e a garota pergunta se o rapaz não tem algum restaurante em mente. Nate fala que estava pensando em ir em um McDonald's. A mulher pergunta se ele está falando sério e dá uma risadinha. O rapaz fala que sim. A moça fala que não pisa em um McDonald's e que se alguém visse ela ia estragar a reputação dela. Nate diz que não está a fim de ir para restaurantes chiques. A garota fala que não irá pisar em um McDonald's. O YouTube diz que ela pode descer, então a mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Nate. O vídeo começa com o Trecho abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele tenta conversar com a garota, mas ela acaba sendo bem rude com ele e o ignora completamente. Então, o youtuber sem sucesso toma um fora da garota e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. E a garota, quando percebe que o carro de Trecho estava logo ali, ela volta querendo puxar assunto com o rapaz. A garota chega perguntando se aquele carro é mesmo dele. Ele responde dizendo que sim. A garota diz que só estava querendo conhecer o rapaz, mas o YouTube a questiona sobre como ela foi rude com ele. Então ela fala que é porque ela já estava cansada de muitos caras mexendo com ela. Trecho então começa a perguntar sobre ela. Ela diz que mora ali a alguns quarteirões, ali perto, e ela trabalha pelo seu computador e tem alguns cachorros. O rapaz então pergunta se por ali tinha algum restaurante bom.
Ela fala que conhece bons restaurantes bem luxuosos e que pode fazer companhia para ele. O rapaz então pede a garota para passar o seu contato para ele e, sem pensar duas vezes, ela passa na hora. Ele então desce do carro para poder conversar com a mulher. O rapaz pergunta o nome da garota e ela diz seu nome e fala que é Briane. Eles então se apresentam. O YouTube pergunta de onde ela é, e a garota diz ter nascido em Chicago e mudou para essa cidade há muitos anos. O rapaz então pergunta à garota por que ela mudou de ideia tão rápido e veio conversar com ele de repente. A garota tenta disfarçar, falando que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Ela então chama ele para dar uma volta no seu glorioso Corvette. O rapaz aceita e chama ela para entrar no carro. E ela entra sem pensar duas vezes. Em seguida, os dois conversam e se divertem um pouco no carro. O YouTube então elogia a garota várias vezes. Eles conversar mais um pouco e a garota fala que além de trabalhar online, ela também trabalha alugando imóveis. Ela também diz que namora, mas que ela e seu namorado estão brigando bastante. Então o YouTube a questiona falando que ela namora e como ela está querendo sair com outros caras. A garota então fala que o seu namorado não precisa ficar sabendo de nada. Trencho então explica sua situação e fala que só estava procurando uma mulher para se divertir com ele, pois estava se sentindo muito sozinho. A mulher se disponibiliza e fala que caso Trencho queira, ela está bem disponível. Então, os dois vão dar uma volta juntos, e dessa vez o YouTube não resistiu à interesseira. Dessa vez, no top 1, temos o youtuber Nate, que aborda essa mulher em frente à sua Lamborghini. Ele inicia um papo descontraído com a garota, se apresenta e fala que gostou dela e achou ela muito linda. A mulher agradece o elogio do caçador. Então, ele pede para ela passar o seu Instagram para ele e na sequência também pega o telefone dela. E o que parece é que a mulher já tá dando uma moral para ele. Diante disso, ele pergunta se ela tem namorado, mas ela hesita em responder. Então, ele pergunta por que ela hesitou, e ela fala que está saindo com a pessoa que ainda não é um namorado. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo fazer compras em um supermercado. Então, ela pergunta para ele se ele quer ir com ela até o supermercado. Ele fala que sim e fala que pode levar ela na sua Lamborghini. Então, ela fica surpresa e fala que gostou do carro dele. Ele chama ela para mostrar o carro e fala que ela pode guardar as compras aqui no porta-malas. Ele fala também que eles podem ir agora fazer as compras, mas que ele não vai poder pegar muita coisa porque não cabe no porta-malas do carro. Em seguida, ele abre a Lamborghini e ela entra no carro. Dentro da Lamborghini, eles conversam sobre restaurantes e comidas e ela fala que gosta de caracol. Então, o YouTube começa a zoar e fala que ele não come caracol e que é muito estranho. Papo vai, papo vem, ele fala que tem que admitir que quando foi falar com ela, que ela agiu de forma legal com ele e que ele não esperava isso. Porque a maioria das garotas que ele vai conhecer, quase todas o tratam mal e são rudes com ele, porque acham que ele não tem dinheiro. Ele fala que ela conversou com ele e o tratou bem mesmo antes de ver o seu carro. Ele fala que a maioria das mulheres só tem interesse no carro dele e no seu dinheiro.
Então, ele fala que apesar dele ter uma namorada, que ele gostou muito da atitude dela e que ele está fazendo um experimento social para pegar a garimpeira de ouro. E fala também que não vai poder ir com ela fazer as compras porque seria desrespeitoso com sua namorada. Ela fala que tudo bem e que agora ele tem o Instagram dela e eles podem ser amigos. Ela desce do carro e vai embora, passando no teste da interesseira. O vídeo começa com o YouTube Joel, que faz sua abordagem em frente a essa loja e aborda essa bela moça. Ele pergunta o nome dela e pede para falar com ela só um minuto. A mulher fala que está com pressa e que ele não faz o tipo dela. Joel pergunta como está o dia dela e pergunta se pode contagiar o dia dela um pouco com sua energia. A mulher responde que está indo para a manicure e Joel pergunta se pode acompanhá-la até lá. Ela responde que não acha uma boa ideia. Joel pergunta se ela está bem e se está acontecendo alguma coisa. Ela fala que não está disponível hoje e pede para ele ir embora. Joel pergunta se ela tem namorado ou se tem algum homem. Ela fala que sim, que ele não gosta que ela fale com estranhos. Joel fala que está tentando fazer amizade com ela e que ele não é nenhum estranho. Ele pede para ela passar o seu telefone, mas ela fala que não passa o telefone para estranhos. Então, Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele e fala que não vai mais incomodá-la. E vendo que ele não vai ter sucesso com a garota, ele vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher morde a risca e vai atrás dele completamente impressionada com o carro e pergunta se o carro é dele. Depois de confirmar que o carro é dele, a mulher não perde tempo e pergunta se pode se sentar no carro. Joel fala que sim e fala que ela pode dirigir o carro dele se ela quiser. A mulher muda de ideia e pergunta se ele ainda quer sair com ela. Joel fala que sim e pergunta por que ela mudou de ideia. Ela fala que gostou muito do carro e que mudou de ideia porque viu que ele não era uma má pessoa. Então, para impressionar ainda mais a mulher, Joel fala que o capô da sua Lamborghini é personalizado e que é de mármore e fala que a Lamborghini ficou bem mais cara por causa desses detalhes. Papo vai, papo vem, Joel fala que no início ela não demonstrou nenhum interesse em falar com ele e disse que tinha namorado. A mulher fala que estava brincando quando disse aquilo. Joel fala que ela se demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não sai com mulher interesseira. A mulher pergunta se pode fazer alguma coisa para convencê-lo a dar uma chance para ela. Então Joel fala que vai acelerar a Lamborghini e para ela dar alguns pulinhos na hora que ele acelerar. Mas o vídeo acaba aqui e não dá para saber se ela foi com ele ou se ele mandou ela vazar do carro. Iniciamos o nosso top 3 com o YouTube Human TV fantasiado de Deadpool para testar a mulher se ela é interesseira. Human está no estacionamento esperando uma garota passar. A seguir, uma garota sai do supermercado e ele a aborda perguntando se está tudo bem e se ela quer ajuda com as compras. Ela fala que não precisa e que sua fantasia não está nada propícia à ocasião. Ele fala que estava entediado, então procurou algo para fazer e que ele é muito fã do Deadpool. Ele fala para ela que sua roupa super combina e que ele gostou muito. Ela fala para ele que não está afim de papo e que ela tem namorado a esperando em casa. Então, Human deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E é aí que a mágica acontece.
Quando ela vê ele indo em direção à sua supernave, ela vai falar com ele perguntando se o carro é dele. Ele responde que sim e pergunta se tem algum problema. Ela fala que não e não sabe qual o nome do carro, mas que é fantástico. Então ele pergunta se o carro dele aumenta as chances dele conversar com ela. Ela responde que sim e vai pegar seu telefone para tirar algumas fotos. Então Ruma pergunta se ela quer se sentar no carro para tirar algumas fotos e ela fala que sim. Então Ruma pega o celular e fala que ela pode postar no Instagram e pede para ela dizer garimpeira para tirar a foto. A garota sorri para a foto e não entende nada. Então ele pergunta por que ela não está sorrindo e diga garimpeira. Ela pergunta para ele o que ele quer dizer com isso. Então ele fala para ela que tem uma câmera bem ali gravando e que ele faz vídeos para o YouTube de mulheres interesseiras e que o nome do vídeo vai se chamar Expondo Mulher Garimpeira. Ela fala que ele não precisa ser baixo porque isso não combina com ele. Ele a pergunta se você não é uma garimpeira, então qual o seu nome? E fala que até pouco tempo atrás ela nem estava interessado e nem quis falar com ele. Mas quando ela viu sua Lamborghini, veio correndo atrás dele e que ela pode até postar suas fotos no seu Instagram, mas é para ela mencionar ele em sua postagem. A garota fica super irritada com o YouTube e começa a xingá-lo e fica descontrolada, jogando água para todo lado e vai embora. E dessa vez a interesseira se deu mal. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nate, que faz sua abordagem e aborda essa garota. Ele pergunta se ela tem um tempinho para falar com ele e fala seu nome e se apresenta. Ele fala que gostou muito da roupa dela e pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele. Ela fala que agora está indo encontrar com suas amigas, mas fala que talvez outro dia. Então Nate pede para pegar o telefone dela e ela passa para ele o seu número. E até então ela parece mesmo ter gostado dele. Ele pergunta para ela qual o tipo de homem que ela gosta e ela fala que gosta de homens altos e cor escura. Então o YouTube fala que ele é alto e é escuro e está bem na frente dela e fala que só precisa de uma chance. Em seguida, ele fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e que é um carro muito simples, mas ela aceita o convite. Mas é nessa hora que chega um funcionário do YouTube em uma Lamborghini Urus e começa a dar em cima da mulher, chamando ela para sair com ele. Mas a mulher se mantém firme e fala que está com o Nate. O cara insiste dizendo que pode levar ela em qualquer lugar para ela fazer compras, porque ele tem muito dinheiro e tenta de várias formas convencer a mulher a entrar no carro, mas a mulher fala que já está acompanhada e rejeita o convite. Então, Nate fala para o seu amigo ir embora porque ele já vai dar carona para a mulher e fala que ele está incomodando ela. Em seguida, Nate entra com a mulher dentro do seu carro. Nate pergunta para ela por que ela não quis ir com outro rapaz com o carro de luxo e preferiu ficar com ele. Ela fala que aquele carro não fez diferença nenhuma para ela. O YouTube fala que tem que dizer a verdade para ela, que ele está fazendo um experimento social para testar a mulher interesseira e que na verdade aquele cara é o seu funcionário e o carro é dele, e fala que ela passou no teste e que não é uma interesseira. Ele a elogia dizendo que gostou muito da atitude dela e acaba dando uma carona para ela.
O vídeo começa com o caçador de interesseira, Eric, que sai da Lamborghini e aborda essa linda garota. Ele elogia ela dizendo que ela está muito bem em forma, com um corpo incrível e pergunta se ela é personal trainer. Ela agradece o elogio e se apresenta para ele e fala que ela malha muito para manter esse corpo em dia. Ele fala que ela está parecendo uma heroína e até parece a Mulher Maravilha. Além disso, ele pergunta o que ela está fazendo ali e ela responde que está indo embora para casa. Em seguida, a Lamborghini chama tanta atenção que o pessoal ali perto começa a elogiar o carro e pede para tirar fotos. Ele fala para ela que seu carro faz muito sucesso por onde ele vai e que já tem ele há 4 anos. A mulher fala que a cor do carro é muito linda e que chama a atenção em qualquer lugar. Em seguida, ele chama ela na frente do carro e começa a explicar algumas coisas para ela sobre o carro. Na sequência, o YouTube começa a falar de relacionamento e fala que terminou com sua namorada faz poucos dias e que não estava feliz com ela. Além disso, ele pergunta para ela se ela é casada ou tem namorado ou algo do tipo. Ela responde que não, que está solteira porque não achou uma pessoa legal ainda que vale a pena. O youtuber elogia ela dizendo que ela é muito linda e que viu ela de longe e decidiu que tinha que falar com ela e que achou que isso seria coisa de destino. Então, Eric fala que está indo almoçar em um restaurante e pergunta se ela não quer ir almoçar com ele. Ela responde que sim e aceita o convite. O youtuber pergunta se ela gostou mesmo do carro e depois dela falar que sim, ele chama ela para entrar no carro para ver melhor a Lamborghini. Lá dentro do carro, eles conversam e combinam em qual restaurante vão almoçar. Papo vai, papo vem e é nessa hora que a pegadinha começa. O amigo do YouTube chega xingando como se fosse o dono do carro. E chega xingando, falando: "Porra, Eric, tô te ligando há 2 horas e você não atende. O que você está fazendo com o meu carro? Falei que em 2 horas era para você me entregar." O youtuber pede desculpas e fala que isso não vai acontecer de novo. O cara fala para ele que não vai mais deixar seu carro com ele porque ele está decepcionado. O youtuber pergunta se pode ir com ele no carro e ele responde que não. A mulher pergunta se o carro era daquele cara e o Eric responde que sim e fala que quis impressionar ela. A mulher fala que não precisava disso porque o carro não faz nenhuma diferença para ela. Além disso, ela fala que eles podem ir almoçar no carro dela. E dessa vez a mulher não foi interesseira. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e fala que ela parece estar bem e pergunta por que ela tá com tanta pressa. A garota responde que ela está bem, mas que não tem tempo para falar com ele e que ela tem que ir embora. Ela então fala que ele não faz o tipo dela e dá um fora nele. O YouTube então aceita o não da garota e vai na direção do seu glorioso Corvette, mas na mesma hora a mágica acontece e a mulher que o rejeitava volta correndo para falar com ele. Ela então demonstra interesse pelo rapaz e pergunta qual o nome dele. Depois dele falar o seu nome, os dois se apresentam e ele fala que o nome dela é bem legal. Em seguida, ele fala que gostou das tatuagens dela de borboleta e pergunta se ela gosta de borboleta. Ela fala que sim e que tem mais tatuagens como essa, mas não pode mostrar. Ele então pergunta para ela para onde ela estava indo. Ela então responde que tinha um compromisso para fazer unhas. Ele então fala que é novo na cidade, está tentando fazer amizades e por isso tentou falar com ela bem rapidinho.
Em seguida, ele pergunta se ela não tem um namorado, e ela responde que não, que ela tá solteira. O YouTube fala que mesmo que ela tivesse namorado, que ele não tava nem aí. Ela então pergunta o que ele gostaria de fazer agora, e ele responde que gosta de tomar chás. Ela fala que também gosta muito de tomar um chá. Ele pergunta se o compromisso dela pode esperar agora, e ela responde que sim e que ela pode desmarcar. Ele então fala que gostaria de deixá-la dar uma volta no seu Corvette e ela aceita na mesma hora. Ele então pergunta se ela quer vir com ele agora para eles dar uma volta e se conhecerem melhor. Ele então fala para ela entrar no carro e ela entra sem pensar duas vezes. Dentro do carro, eles conversam sobre o que ela faz da vida, e ela responde que ela é garçonete. Ela então pergunta o que ele trabalha para ter um carro como esse, e ele responde que ele trabalha no mercado financeiro e, se ela quiser, que ele pode ajudá-la a ganhar dinheiro, e ela fala que isso seria bom demais. Mas em seguida, ele fala que está pensando se vai levá-la para dar uma volta com ele, porque ela nem queria saber dele antes de ver o seu carro. Ela fala que estava com pressa e por isso não parou para falar com ele. Ele fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ela não deveria priorizar bens materiais e que ele não sai com garimpeira de ouro. Ela então começa a implorar para ficar dentro do carro, mas ele fala que não e manda ela descer, e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Damon abordando essa morena. Ele a elogia e fala que ela tá parecendo uma modelo. Ela então fala que tem sim um empresário. Ele pergunta se pode caminhar com ela, e ela responde que não acha uma boa ideia. Ele então pergunta em qual ramo é a empresa dela, e ela responde que é no ramo de finanças. Ele então pergunta qual o nome dela, e ela fala para ele que se chama Sunny. Ele então pergunta se pode falar com ela bem rapidinho, e ela fala que não, porque ele está fazendo ela perder dinheiro. Ele então pergunta se ela tem um Instagram para passar para ele. Ela fala que não passa nenhum contato para estranhos. Ele fala que só está tentando conhecê-la melhor. Ela fala para olhar para ele e ver como ele está mal vestido e para ele se tocar. Ele então fala que gosta de sair assim, com roupas à vontade. Ele pergunta se ela não está interessada em dar uma volta no seu carro, e ela responde que não, obrigado, e vai embora. Em seguida, após a mulher ver a Lamborghini de Damon, é quase inevitável ela voltar. Ela vem atrás dele perguntando como ele se chama. Ele fala seu nome para ela e pergunta por que ela voltou para falar com ele. E ela responde que não queria ter sido grossa com ele, mas que agora ela viu que ele é um rapaz bem sucedido. Ele então fala que só estava tentando fazer amizades e que ela não precisava tratá-lo daquele jeito. Ela responde que agora vai ser generosa com ele e pergunta se ele não quer fazer alguma coisa agora com ela. Ele fala que sim e convida ela para entrar no carro com ele e pergunta se ela gostou da Lamborghini dele. Ela fala que sim, que o carro dele é muito bom. Ele e ela entram na Lamborghini e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, eles conversam sobre relacionamento e sobre ganhar dinheiro. Em seguida, ele começa a questionar por que ela não queria nada com ele e depois mudou de ideia de repente. E ela fala que sabe que errou e vai dar um jeito nisso. Ela então pergunta o que ele acha deles irem para a casa dela para curtir um pouco e passar a tarde juntos. Ele fala que na verdade ele não vai mais querer sair com ela, porque ela foi muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e manda ela descer do carro e fala para ela ir ganhar o seu próprio dinheiro. Ela tenta fazê-lo mudar de ideia, mas ele se mantém firme e fala para ela dar o fora do seu carro. E no fim ela acabou se dando mal.
O vídeo começa com Nate abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela vai e se apresenta para ela. Porém, ela responde que está indo para o seu carro e ele pergunta por que ela está com tanta pressa e pede para pegar o número dela. Porém, ela sai andando sem nenhuma resposta e o ignora. Ele insiste em falar com ela e tenta pegar na mão dela novamente para conhecê-la melhor. Porém, ela novamente sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois dela ver a McLaren do Nate, ela volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se pode falar com ela agora e pega na mão dela. Ela responde que sim e pede desculpas por ter saído andando. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom lugar para ele ir e convida ela para sair com ele. Ela topa e aceita o convite. Então ele passa o telefone para ela e pega o número dela. Em seguida, ele fala para ela que gostou da bolsa dela e também pergunta qual é o país dela. Ela responde que é da Espanha. Nate pergunta se ela fala espanhol e ela responde que sim. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem lá dentro mais à vontade. E é claro, depois da mágica feita, a garota entra com ele na McLaren e fica achando que vai se dar bem. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Nate pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele no início. Ela fala que estava com pressa para chegar no seu carro. Nate então fala que foi só ela ver sua McLaren que ela voltou para falar com ele e pergunta se ela voltou só por causa do carro. A garota fala que sim. Nate fala que ela não está sendo genuína com ele e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A garota fala que não é interesseira e que ela não dá bola para qualquer um. Nate fala que é sim e que ela mesmo disse que voltou por causa do carro. Então ele fala que não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Nair se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda essa morena e pergunta se ela tem alguns trocados para lhe dar e fala que não almoçou ainda. Ela pergunta quantos anos ele tem. Nair responde que só tem 25 e sua história está bem triste. A garota pergunta para ele o que aconteceu com ele. O youtuber explica para ela que ele era casado e que seu relacionamento não estava dando muito certo e eles decidiram se separar. E deu tudo errado para ele porque a mulher ficou com todo o seu dinheiro e deixou ele sem nada. Ele fica triste e pede um abraço para ela. Ele fala que está tentando encontrar um emprego, mas que não está conseguindo porque está muito difícil. Ele fala que a única forma dele ganhar uns trocados é aqui na rua, com essa placa, e está 2 dias sem comer. Está tentando levantar uma grana para poder almoçar. A garota fala para ele que ela é dona do seu próprio negócio e pode dar uma refeição para ele e arrumar um emprego também. Nai então agradece e fala que vai dar uma carona para ela no seu carro até a sua loja. Os dois caminham até a Lamborghini. A garota fica sem entender como ele tem uma Lamborghini e fica super impressionada. Nair fala que vai explicar tudo para ela. Dentro do carro, ela pergunta se ele realmente é um morador de rua. Nair fala que sim e explica para ela que seu carro foi a única coisa que restou para ele na separação com sua mulher.
e o carro tem um valor sentimental e ele não quer vender. E explica que ele vai se erguer novamente e só precisa de ajuda agora. A garota entende e fala que vai ajudá-lo. Em seguida, eles descem do carro e ele fala que precisa dizer a verdade para ela e dá um abraço nela. Ele explica que ele está fazendo um experimento social para pegar a escavadora de ouro e que está gravando e mostra para ela a câmera. Ele fala que ela passou no teste e não foi interesseira, que gostou muito dela e pede para ela passar o seu Instagram. Na sequência, ele devolve para ela os $10.000 que ela tinha emprestado para ele. Então, ele pergunta qual tipo de comida que ela gosta e ela fala que é frutos do mar. Ele então chama ela para eles irem no melhor restaurante para comerem frutos do mar. O Naya acelera sua gloriosa Lamborghini e dessa vez a garota não foi interesseira. O vídeo começa com o Nate abordando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e elogia sua beleza, fazendo em seguida uma breve apresentação. Ela gentilmente responde com o seu nome. Ele expressa o desejo de conversar rapidamente e indaga sobre o destino dela. Ela, curiosa, pergunta sobre o tema da conversa e ele responde que gostaria de conhecê-la melhor. Ela então questiona se ele está interessado em conhecê-la mais a fundo e comenta sobre sua situação financeira. Nesse momento, ele faz uma pergunta um tanto inadequada, indagando se ela tem um preço, mas logo reconhece sua beleza e questiona o motivo dela mencionar isso. O rapaz explica dizendo que é novo na área e procura novas amizades. Em seguida, a moça, com clareza, deixa evidente que não está interessada nele, levando a perguntar sobre os seus status de relacionamento. Ela nega ter um namorado ou algo parecido. Ele tenta avançar pedindo o seu número, mas ela, de forma gentil, recusa agradecendo o encontro. Nate aceita o não da garota e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é assim que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro do rapaz, volta na mesma hora, apressada, para conversar com ele. Ele demonstra preocupação com sua situação e pergunta novamente sobre o seu nome. Ela menciona que não sabia que ele tinha um carro tão bonito. O rapaz questiona se isso faz tanta diferença, e ela responde que sim. Ele se lembra da sua tentativa anterior de se apresentar, que foi recusada, e pergunta por que ela agora quer conversar, quando antes estava com pressa e não queria falar com ele. Ela explica que não sabia sobre o carro antes, e ele pergunta como o carro está relacionado a isso. Ela sugere que ele possa dar uma carona para ela, e eles podem se conhecer no caminho. O YouTube agradece, mas recusa, dizendo que antes deles se conhecerem, ela já estava indo para o seu destino e não precisava de carona. Mas a garota insiste e diz que vai entrar. No interior do carro, ele faz um comentário leve sobre a situação e pede ela que não tente abrir a porta, pois mal a conhece. Ela fala que ele estava tentando conhecê-la anteriormente. Ele expressa dificuldade em ouvi-la e pede para que ela dê a volta. Ela retorna e pergunta se ele vai continuar fazendo ela andar em círculos. Ele lembra que foi ela que sugeriu isso. Ela sugere que eles saiam para comer alguma coisa, mas ele lembra que mal a conhece. Ela pergunta sobre o seu nome e ele observa que ela não sabe seu nome, questionando como poderia levá-la para sair. E ela explica que gostaria de sair com ele para conhecer melhor. O YouTube menciona sua relutância anterior em conversar e sugere que ela achou que ele fosse pobre. Em seguida, ela, com honestidade, comenta que não gostou da roupa dele no início, mas agora considera ele atraente. Ele se surpreende com a mudança de opinião dela e convida ela para entrar no carro. Já dentro do carro, ela pergunta sobre o trabalho dele, e ele compartilha alguns detalhes sobre os seus negócios. Ela sugere de forma amigável que ele poderia separar parte do seu orçamento para ela. Ele, de maneira educada, esclarece que não são nem namorados e nem parentes, e portanto não é apropriado.
Ele comenta que agora entende porque ela está solteira, e ela responde que está procurando alguém que possa oferecer uma boa vida para ela. Ele então pergunta o que isso significa para ela, e ela menciona seu gosto por jantar fora, comprar coisas para si mesmo e pagar o aluguel. Nate fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, e ela destaca que se ele não estiver disposto a ouvir, não funcionará com outra pessoa também. Ele decide procurar outra pessoa e ela concorda, sugerindo que seu carro provavelmente deve ser alugado. A garota então desce e Nate deseja uma boa caminhada, e no fim ela acabou se dando mal e tomando fora do Nate. O vídeo começa com London abordando essa bela garota. Ele aborda a mulher perguntando se ela está bem e elogia sua beleza, e ela agradece e ele se apresenta. Ela responde que se chama Yasmin e que algumas pessoas estão esperando por ela. Em seguida, ele pergunta se ela é de Miami e ela confirma que sim. Ele, querendo saber como está sendo o dia dela, ela menciona que está tudo bem, mas está com pressa e precisa partir. O YouTube compreende a situação, mas decide elogiar sua aparência e iniciar uma conversa. Ela gentilmente declina o elogio, dizendo que ele não faz o tipo dela. Curioso, ele pergunta qual é o seu tipo, e ela responde que não tem certeza e reforça que tem um namorado. Ele tenta obter o seu número de telefone, mas ela reafirma que realmente está com pressa e precisa ir embora. Eles se despedem e o rapaz vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E é assim que a mágica acontece. A garota, quando vê o majestoso carro do rapaz, volta imediatamente para conversar com ele. Ela volta querendo conversar com London. Ele demonstra interesse em saber o motivo dela ter voltado. E ela explica que o compromisso dela foi cancelado e elogia o carro dele. Ele agradece e menciona que acabou de comprá-lo. Ela pede para ele repetir o seu nome, pois parece não ter ouvido antes. Ele faz isso e em seguida questiona o que aconteceu anteriormente, quando ela mencionou ter um namorado. Ela explica que ficou impressionada com o carro e decidiu voltar para conversar um pouco mais. Ele, um pouco confuso, pergunta se ela gostaria de dar um passeio. Ela confirma e ele pede para ela esperar enquanto ele sai do carro. Quando ela retorna, ele repete e pergunta sobre o passeio. Ela insinua que ele talvez possa encontrar um tempo para ela, sugerindo uma ida no shopping para fazer compras. Mas o YouTube lembra que havia dito que ele não fazia o seu tipo, deixando-a sem palavras. Ele a questiona novamente, enfatizando que ela mencionou ter um namorado antes. Ela admite que não tem um namorado e explica que às vezes diz isso quando alguém se aproxima dela. Ela expressa interesse em conhecê-lo melhor. Ele, por sua vez, pergunta por que deveria permitir que ela entre em seu carro após o que aconteceu. Ela argumenta que eles podem começar de novo, e ele concorda com uma condição, dizendo que ela pode entrar, mas que ele não quer desperdiçar o seu tempo. A garota então entra no carro rapidamente. À medida que a conversa continua no carro, ele pergunta sobre os interesses dela. Ela compartilha que gosta de aventuras, fazer compras, explorar novos lugares e viajar. De repente, ela menciona o desejo de tirar férias e pergunta quanto de dinheiro ele tem para isso. Ele não compreende a conexão entre o dinheiro e as férias dela. Em seguida, ela sugere a ideia de irem juntos a Maldivas. O rapaz questiona a lógica disso e diz que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. E a garota defende que não é, mas ele insiste nesse ponto. Ele também a lembra da sua recusa inicial em conversar antes de ver o carro dele e sugere que ela saia do carro. Ela fala que ok, dizendo que não liga e que o carro dele deve ser alugado. London deseja uma boa caminhada para ela e no final a garota acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Ele elogia a beleza da mulher e pergunta como ela vai. Depois dela falar que está bem, ele pergunta qual o nome dela e para onde ela estava indo. Mas a mesma responde que está com pressa e está indo embora para sua casa. E fala para ele que não diz seu nome para estranhos. Ele continua insistindo e fala que só queria conhecê-la melhor porque achou ela muito linda. Ela fala para ele que é casada e é fiel ao seu marido, e Nair então aceita o fora da mulher e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas quando a mulher vê o carro de luxo do cara, na mesma hora ela volta sem pensar duas vezes e vem falar com ele. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele.
Nair fala que sim e que esse é um dos seus carros. Ela então pergunta qual que é o nome dele. Ele fala que disse seu nome para ela e que ela nem prestou atenção. Ela pede desculpas e fala que fica com muito medo das pessoas chegarem assim de repente nela e que prefere não conversar muito. Ele então fala que é novo na cidade, só estava tentando fazer amizades, mas que ele já entendeu e está indo embora. Ela então pede para ele não ir e ficar para eles conversarem melhor. Nair questiona que ela disse que é casada. Ela fala que sim, mas que o marido dela não precisa saber que eles estão conversando. Nair fala que tudo bem e pergunta onde ela mora. Ela fala para ele que mora alguns quarteirões dali. Ele então pergunta aonde tem um bom restaurante aqui na cidade. Ela fala que conhece um restaurante bem luxuoso e que ela pode fazer companhia para ele. Nair então pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. E ela fala que viu que ele não é nenhum cara perigoso e que ela ficou com muito medo na hora. Ela então fala que ele pode levá-la para dar uma volta em sua Lamborghini e depois eles irem almoçarem juntos. O YouTube fala que tudo bem e chama ela para entrar no carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra com ele no carro achando que vai se dar bem com Nair. Dentro do carro, eles conversam sobre relacionamento e outras coisas. E logo a seguir, Nair fala para ela que antes deles darem uma volta, é para ela descer do carro e fazer uma dancinha para ele lá do lado de fora. Ela desce do carro e faz do jeito que ele pediu, mas tive que cortar aqui a cena porque a mulher exagerou um pouco. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro. Porém, quando ela vai tentar entrar no carro, ele fala que só tem um problema, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela foi interesseira demais. Ele fala para ela continuar o que ela estava fazendo porque ele não quer mais sair com ela. E sai acelerando sua Lamborghini. E no fim, a mulher que o rejeitou acabou se dando mal. O vídeo começa com Damon abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e pergunta o que ela estava fazendo andando sozinha por aí. Ela diz que estava apenas caminhando. Ele pergunta se ela estava precisando de algum companheiro para caminhar com ela. E ele diz para ela que ele estava precisando caminhar pois está meio gordinho. Em seguida, ele se apresenta para ela. Então, eles conversam um pouco e ele pergunta se ela pode passar o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. E ela diz que sim e passa o Instagram para ele. Ele então começa a segui-la no Instagram. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não e fala que prefere ficar solteira. Ele fala que é diferente achar uma mulher assim que recuse um homem trabalhador, que a maioria reclama que o homem não trabalha. Então, Damon logo pergunta se eles poderiam dar uma volta junto para se conhecerem melhor e pergunta o que ela acha, mas a moça recusa e agradece o convite. Ele então vai na direção do seu glorioso Lamborghini e quando a garota percebe que ele está de nave, logo ela tenta puxar assunto com Damon perguntando se esse carro é dele. Damon responde que sim e a garota fala que ficou confusa e pergunta como ele comprou um carro desse trabalhando no McDonald's. A garota continua confusa sobre o trabalho de Damon. Ele explica que o McDonald's existe há muito tempo e ele é um dos presidentes da empresa. Mas ela fala que o uniforme dele engana e que aquele era o uniforme de um trabalhador regular e não do dono. Ele diz que usa esse uniforme porque gosta de ficar na linha de frente com seus funcionários e não apenas ficar gritando na cabeça deles. Ela elogia a atitude dele e fala que isso é muito legal. Ele então convida a garota para entrar no seu carro e sem pensar duas vezes ela entra. Ele ajuda ela a entrar no carro e elogia ela dizendo que ela fica muito linda do lado da Lambo. E Damon também entra no carro.
e pede ela para contar um pouco de sua história para ele. E a garota concorda com tudo que ele diz. Ela diz que mora ali perto e que trabalha online remotamente e que gasta a maior parte do seu tempo com seus cachorros. Então, Damon diz que sua namorada lhe deixou há alguns anos e por isso ele gostaria de conhecer pessoas novas, mas que ela não parece ser a garota certa, pois ela é muito interesseira. Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. A garota tenta achar ruim, mas no fim ela desce no carro e acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O youtuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa. E ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Começamos o vídeo com o Nair chavecando essa garota ao lado da sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela está linda demais e pergunta qual o nome dela. Ela fala que tá tudo bem e que não é da conta dele e diz que ele está agindo igual um idiota. Ele então pergunta qual que é o tipo dela. A garota responde que com certeza não é ele. Depois de Nair ser esculachado pela garota, ele caminha até a sua Lamborghini e quando a garota vê a burrada que ela tá fazendo, magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e chama ela para vir conferir. Então ela pergunta como que ele tem uma Lamborghini.
E ele responde que ele é um empresário, que ele está de férias e está curtindo um pouco, e que chegou na cidade faz pouco tempo, e só queria perguntar se ela conhece um bom restaurante, mas que ele não quer atrapalhar, já que ele não faz o tipo dela. Inexplicavelmente, a garota já muda de ideia e fala que estava brincando com ele, e que ela gostou dele e achou ele bem charmoso. Então ele agradece o elogio e pergunta de onde ela é, e ela fala que é de Dallas e o Nair fala que é de Houston. Então ele pergunta o que ela vai fazer agora e se ela tem algum plano. A mulher responde que não tem planos e que só estava dando uma volta. Então o YouTube pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele num restaurante aqui na cidade de 5 estrelas. E como já é esperado, ela topa, aceita o convite e entra com ele na Lamborghini. Em seguida, ela entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o Nair. E vamos ver o desfecho final. Dentro da Lamborghini, ele pergunta para ela por que ela disse que ele não fazia o tipo dela. E ela responde que sempre que os homens tentam chegar nela, é uma forma dela se defender dos caras, e que ela não sai dando bola para qualquer um. Ele então pergunta o que fez ela mudar de ideia para ela voltar para falar com ele. E ela responde que achou ele bonito e que também gostou muito do carro dele. Então Nair fala que não quer mais sair com ela porque ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fica sem palavras e desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com London perguntando a essa garota qual o caminho mais fácil para chegar no coração dela. A garota responde que ele não vai conseguir nada com ela com essas cantadinhas baratas. Em seguida, ele tenta pegar o número dela, mas ela fala que não passa telefone. London então pega na mão dela, a cumprimenta e se despede e a deseja um bom dia e parte para o plano B. Então ele caminha até a sua Lamborghini Urus e magicamente, na hora que ela vê que ele está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e fala que comprou esse carro há pouco tempo e pergunta se ela gosta. Depois dela falar que gostou muito do carro, London fala que não quer atrapalhá-la, já que ela não quis passar o seu telefone para ele e fala que já está indo embora. Mas na mesma hora ela fala que vai passar o número para ele e pede desculpas por ter sido meia rude com ele. Então London fala que só queria convidá-la para almoçar com ele porque ele está tentando achar um bom restaurante. Ela topa e aceita o convite de London e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, London fala que não vai mais querer sair com ela, porque ele pensou melhor e viu que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, porque não queria nada com ele e mudou de ideia só por causa do carro. Ele então pede para ela descer do carro, e quando ela vai descer, ele mostra para ela a câmera que está filmando e fala que está gravando um vídeo para o YouTube. A garota leva na brincadeira e sai falando que ele não tem dinheiro nenhum e que o carro dele deve ser alugado. London então fala que ela foi muito interesseira e é uma das maiores interesseiras aqui do canal. Começamos o vídeo com Nate voltando à ativa. Ele chaveca essa mulher e pergunta como ela vai. Ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate. Em seguida, ele pergunta onde ela vai e ela responde que está indo para casa do seu namorado. Nate pergunta por que o namorado dela está fazendo ela andar no sol quente.
Ela fala que não está interessada em falar com ele e tem que ir embora. Em seguida, Neide fala que o namorado dela não parece ser tão bom e pede para pegar o número dela, mas ela responde que não, porque é fiel ao seu namorado. Ele insiste em pegar o número dela. Ela fala que pode passar o Instagram para ele, porém o YouTube fala que não tem Instagram. Na sequência, ela vai embora e Neide caminha até a Lamborghini Urus. E quando ela vê que o cara está de nave, na mesma hora ela volta e vem falar com ele. A garota pergunta se ele é da cidade. Ele responde que acabou de se mudar. Então ela pergunta se ele quer ir almoçar com ela. Neide fala que ela disse que estava indo para casa do seu namorado, mas ela responde que ele não está em casa e o namoro dela ainda não é oficial. Então Neide aceita almoçar com ela e chama a garota para entrar no carro. E ela fica achando que vai se dar bem com ele e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela iria voltar para falar com ele. Ela fala que sim e que não foi por isso que ela veio atrás dele e fala que queria conhecê-lo melhor. Em seguida, ele fala que não